Bem-vindos a mais um vídeo conosco aqui no Team Physician. Nenhum de nossos vídeos objetiva fornecer orientação médica. Por favor, pause o vídeo e leia o aviso inteiro antes de continuar. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente tem um assunto bem interessante, um assunto bonito em medicina do esporte, porque tem uma fisiopatologia muito peculiar, que é a hiponatremia associada ao exercício, que é diferente da fisiopatologia da hiponatremia que a gente costuma ver com o médico no pronto-socorro, do velhinho, né, que está com sódio baixo. Esse assunto fala sobre a ocorrência de hiponatremia em atletas desidratados ou hipoidratados após uma prova muito longa de 161 quilômetros em trilhas, né, que é a Western State Endurance Run. A trilha que eles fazem é na Califórnia. Eu vou mostrar o mapa para vocês. Esse é o mapa da trilha, né, de 161 quilômetros, que é feita subida, descida, rochedo, mato, né? Então é uma corrida bastante difícil, né? E o que eles avaliaram aqui foi alguns anos de acompanhamento, 5 anos, medindo o sódio pré e pós-prova, né? No início e no final da prova dos atletas. Então, nesses 5 anos de acompanhamento das provas, o que eles encontraram? Eles encontraram mais hiponatremia, né, uma prevalência maior de hiponatremia, ou seja, do sódio no sangue baixo, né, nos atletas que tinham perdido mais peso, ou seja, que tinham se desidratado. Isso é interessante porque é diferente do que a gente vê na maior parte aí da literatura, pelo menos da boa literatura sobre o assunto. Para entender um pouco melhor isso, eu vou desenhar para vocês dois modelos, tá? O primeiro é um modelo teórico de como poderia acontecer essa hiponatremia. Então, nesse modelo teórico, que é o modelo inicial proposto, se a gente fizer um gráfico aqui em que temos concentração de sódio e peso, né? Então, 0 sendo o peso inicial, né? A pessoa começou e terminou a prova com o mesmo peso, terminou com o mesmo peso inicial. E aqui a gente vai indo para ganho de peso, né? Mais 1 quilo, mais 2 quilos, mais 3 quilos. Desculpem a letrinha feia. E para cá, menos 1 quilo, menos 2 quilos, ou seja, a pessoa que, entre aspas, se desidratou, né? A pessoa que perdeu peso do começo até o final da prova. Nesse modelo teórico, qual que era a ideia? A ideia é que, lógico, quem ganhou peso obrigatoriamente se hiperidratou, né? Reteve líquido. Então, essa pessoa dilui o sódio no sangue e tem um sódio mais baixo do que uma pessoa que não teve esse ganho de peso. E nesse modelo teórico também, a pessoa que perdeu muito líquido, também pode desenvolver uma hiponatremia, ou seja, sódio sérico baixo, uma concentração sérica baixa de sódio, por conta de perda no suor de sódio e outros eletrólitos, aqui especificamente do sódio. Então seria uma curva mais ou menos assim, em que ocorre bastante hiponatremia naquelas pessoas que se hiperidrataram e ganharam peso durante a prova, e também que poderia acontecer a hiponatremia naquelas pessoas que tiveram um excesso de perda de peso e que perderam junto no suor sódio sem ter reposto esse sódio, né? E esse modelo teórico é o que justificaria o uso de bebidas esportivas com sódio na prevenção da hiponatremia associada ao exercício. Tá? Qual que é o problema desse modelo? O problema é que quando foi estudado isso realmente em estudos observacionais, clínicos, bem conduzidos, né? O que acontece não é exatamente isso. O que acontece é o seguinte: você tem aqui ainda a concentração de sódio no sangue,
E aqui o peso, né? Então vamos botar aqui 0. Aquelas pessoas que se desidrataram, entre aspas, né? Mais especificamente perderam peso. E aqui aquelas pessoas que ganharam 1, 2, 3 quilos de peso durante a prova. E o que se viu, invariavelmente, nos estudos clínicos foi isso. Tá? O que é? Sódio baixo no sangue, hiponatremia, nessas pessoas aqui que ganharam peso. Então, daí a conclusão de que a fisiopatologia da hiponatremia associada ao exercício, ela envolve a hiperidratação, né? Beber em excesso e reter líquido, ou seja, uma hiponatremia por diluição, né? Não por perda de sódio, mas por diluição. E por que é interessante esse estudo que eu trago hoje aqui? Porque ele encontrou algo um pouco diferente desses outros estudos que eu acabei de citar. O que eles encontraram nesse estudo? Tá? Esse estudo eles seguiram os atletas durante 5 anos, né? Então 5 provas, é uma prova de 161 quilômetros, no ambiente quente, e vocês viram que num terreno difícil também, uma prova de trilha, né? E o que eles encontraram aqui? Algo um pouquinho diferente do que eu acabei de citar para vocês. Vou achar o gráfico aqui, o gráfico mais importante do estudo é esse, tá? Então aqui vocês veem que a esquerda aqui é perda de peso, ó. Quem perdeu muito peso, ao contrário do gráfico que eu mostrei antes, né? Então, ou seja, aqui o sódio é mais baixo, a tendência a ser mais baixo nas pessoas que perderam bastante peso, tá? E eles consideram aqui, ó, hiponatremia clinicamente significativa abaixo de 129, tá? Então teve mais gente com uma hiponatremia que eles chamam de clinicamente significativa, né? Ou seja, abaixo de 129 milimol por litro, entre as pessoas que perderam peso, entre as pessoas aqui que perderam peso mais do que entre as pessoas que ganharam peso, tá? E por que isso é interessante? É interessante porque eles chegaram a uma conclusão de que em provas muito longas e com extremo de temperatura, essas provas aqui são, em média, muito mais quentes do que as provas dos outros estudos que eu acabei de mostrar para vocês, né, que mostraram esse tipo de gráfico, que no caso aqui seria como se o gráfico fizesse esse movimento, né, com mais casos de hiponatremia aqui, em quem ganhou peso, quem teve uma variação positiva de peso. Desculpe os riscos aí, mas acho que deu para entender, né? Então eles chegaram à conclusão de que nesse estudo eles encontraram a outra parte da curva do modelo inicial proposto, né? Que seria esse modelo aqui. E que essa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vai ficar melhor. A conclusão principal deles é que eles encontraram essa parte da curva, né, de quem teoricamente desenvolveria hiponatremia, aqui essa parte da curva aqui, por conta de desidratação com perda excessiva de sódio no suor não reposta. Essa é a conclusão que eles consideram o maior achado do estudo. Eu considero outra coisa, tá? E que pode passar despercebido numa primeira lida no estudo. O que é mais importante nesse estudo todo é que aqui a classificação deles de hiponatremia clinicamente significativa não é uma classificação clínica, é uma classificação pelo nível de sódio abaixo de 129. Tá? Agora, quando a gente vai ver quem realmente ficou doente, né? O que é clinicamente significativo? A pessoa está doente, né? Não é ter um exame de sangue alterado. E quando a gente vai ver isso, o mais interessante é isso aqui, ó. Durante os 5 anos do estudo, tá? Eles tiveram 101 atletas com hiponatremia associada ao exercício, diagnóstico laboratorial, sendo que 13 foi abaixo de 129, ou seja, clinicamente significativo segundo o critério do estudo. Mas agora o que é interessante, ó, ainda nenhum desses corredores desenvolveu sintomas
sérios como estresse respiratório, sintomas do sistema nervoso central, convulsões ou tonturas, ou foi desclassificado, tá? O único que foi desclassificado mesmo, em todo o estudo, foi um corredor em 2006, aqui ó, um único corredor em 2006, que estava hiperidratado e precisou ser hospitalizado, tá? Teve encefalopatia, tá? Teve edema cerebral. Ou seja, esse parece ser o resultado mais importante do estudo. Que o que é? Doença desenvolve quem bebe líquido em excesso, tá? Quem tem uma hiponatremia por diluição. Tá? O sódio cai por excesso de água. Por isso que o nome intoxicação por água é um nome interessante, porque ele já te explica a fisiopatologia da hiponatremia associada ao exercício. Talvez um nome mais interessante do que o que a gente tem usado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse estudo, dessa informação e comentem aí o que vocês acham desse tema. Um abraço e até a próxima.